Você sabia que existe um país onde as pessoas literalmente queimam seus problemas? Um lugar onde vulcões ativos são escalados diariamente por turistas e onde existem rituais antigos que sobrevivem até hoje, apesar de séculos de colonização? Bem-vindo a Guatemala, um dos países mais fascinantes da América Central, porém um dos menos conhecidos pelos brasileiros. O que vou te contar nos próximos minutos vai mudar completamente sua visão sobre este pequeno país. Garanto que após este vídeo, a Guatemala vai entrar na sua lista de destinos imperdíveis. E acredite, o que você está prestes a descobrir, pouquíssimas pessoas sabem. A Guatemala é um país de contrastes extremos, onde o antigo e o moderno coexistem de maneira única. Imagine andar por ruas coloniais coloridas e, ao virar a esquina, encontrar um mercado maia tradicional com mais de 1000 anos de história viva. Este é apenas um pequeno vislumbre do que este país incrível tem a oferecer. Antes de revelar os 15 dados mais alucinantes da Guatemala, preciso te contar que passei 3 meses viajando por cada canto deste país, conversando com moradores locais, historiadores e até xamãs maias. O que descobri foi tão surpreendente que precisei compartilhar com vocês. Visitei desde as praias vulcânicas de areia negra no Pacífico até as densas florestas tropicais do Petén. Conversei com agricultores de café nas montanhas de Huehuetenango e com pescadores tradicionais às margens do Lago de Izabal. Cada pessoa que conheci tinha histórias fascinantes para compartilhar, histórias que raramente chegam aos ouvidos dos estrangeiros. Se você está pronto para conhecer fatos que vão desde rituais secretos até fenômenos naturais inexplicáveis, continue assistindo. O que vou revelar sobre a Guatemala não está em nenhum guia de viagem. Primeiro, quero te convidar a deixar seu like agora mesmo e se inscrever no canal. Esse apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade como este. Além disso, comente qual destes 15 fatos sobre a Guatemala mais te impressionou. Seus comentários me ajudam a entender o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Agora, vamos ao que interessa. Dado número 1. A Guatemala é o berço da civilização maia e abriga Tikal, uma das maiores cidades maias já descobertas. O impressionante é que arqueólogos estimam que apenas 10% de Tikal foi escavado até hoje. Imagine o que ainda está escondido debaixo da densa floresta tropical. Quando visitei Tikal, meu guia local me contou que existem túneis secretos conectando templos que ainda não foram mapeados oficialmente. Em um dia de chuva intensa, tive o privilégio de testemunhar uma cerimônia maia realizada por anciãos no topo da Pirâmide do Jaguar, algo que normalmente é fechado para turistas. Eles acenderam incenso de copal, cantaram em língua maia antiga e fizeram oferendas para os espíritos ancestrais. O mais surpreendente foi quando, após horas de cerimônia, a chuva parou abruptamente e um arco-íris duplo apareceu sobre as pirâmides. Os anciãos disseram que era um sinal de que os deuses haviam aceitado suas oferendas. E se eu te disser que recentemente foram descobertas estruturas usando tecnologia laser que podem reescrever tudo o que sabemos sobre os maias? Pesquisadores encontraram mais de 60 mil estruturas escondidas sob a vegetação, revelando que a civilização maia era muito maior e mais complexa do que imaginávamos. Dado número 2. A Guatemala tem 23 línguas oficiais. Além do espanhol, existem 22 idiomas maias diferentes ainda falados hoje. Algumas dessas línguas são tão diferentes entre si quanto o português é do chinês. Durante minha estadia, tentei aprender algumas frases básicas em Quiché, uma das línguas mais faladas, e os locais ficaram extremamente felizes com meu esforço, abrindo portas para experiências que turistas comuns não têm acesso. Em uma aldeia remota nas montanhas de Quetzaltenango, fui convidado para uma cerimônia de casamento tradicional maia, porque consegui me comunicar com os anciãos em seu idioma nativo. O casamento durou 3 dias inteiros, com rituais que remontam a mais de 1000 anos. A noiva usou um traje feito à mão que levou 8 meses para ser confeccionado, com símbolos que representavam sua linhagem familiar. O mais fascinante foi descobrir que cada região da Guatemala tem seu próprio dialeto e vestimenta tradicional, e os locais conseguem identificar exatamente de qual aldeia uma pessoa vem apenas pelo padrão do tecido que ela usa.
Dado número 3. O Lago Atitlán é considerado um dos lagos mais bonitos do mundo, cercado por 3 vulcões impressionantes. Mas o que poucos sabem é que este lago tem um fenômeno misterioso chamado chocomil, um vento que surge repentinamente por volta do meio-dia, criando ondas que parecem vir do nada. Os maias acreditam que é o espírito do lago que desperta. Passei uma semana em uma das 12 vilas ao redor do lago e presenciei este fenômeno diariamente, exatamente no mesmo horário. Um pescador local de 73 anos me contou que sua família tem registrado o chocomil há 7 gerações, e os padrões do vento são usados para prever eventos importantes, desde colheitas até mudanças políticas. Ele me mostrou um diário de couro antigo, onde seu tataravô havia registrado os padrões do vento desde 1840, e surpreendentemente, esses registros coincidiram com eventos históricos significativos da Guatemala. Em uma manhã particularmente especial, fui levado para o meio do lago antes do amanhecer, onde testemunhei outro fenômeno raro. Quando o primeiro raio de sol toca a superfície da água, por um breve momento, o lago parece se transformar em um espelho que reflete não apenas o céu, mas também imagens que os maias acreditam serem visões do futuro. Alguns cientistas têm teorias sobre o fenômeno do chocomil, mas nenhuma explica completamente por que ocorre com tanta precisão todos os dias. Pesquisadores da Universidade de São Carlos sugeriram que poderia estar relacionado com diferenças de temperatura entre o vale e as montanhas, mas isso não explica por que alguns dias o vento traz um aroma de flores, enquanto em outros dias traz um cheiro de cinzas, mesmo quando não há vulcões ativos. Dado número 4. A Guatemala é o único país da América Central com sua própria moeda, o quetzal, nomeada em homenagem à ave nacional, que era considerada sagrada pelos maias antigos. Curiosamente, matar um quetzal era punível com morte na cultura maia. Hoje, a ave está em perigo de extinção e ver uma na natureza é extremamente raro. Apenas 200 pessoas por ano têm a sorte de avistar um quetzal selvagem. Depois de 12 dias na reserva da biosfera de Sierra de las Minas, finalmente tive o privilégio de ver um quetzal macho adulto com suas penas caudais de 1 metro de comprimento. Meu guia, que trabalha na reserva há 25 anos, me contou que há uma lenda local que diz que o quetzal só aparece para pessoas que têm o coração puro e que ver um traz boa sorte por 7 anos. O mais interessante é que as cores vibrantes das penas do quetzal, verde esmeralda e vermelho intenso, são as mesmas cores encontradas na bandeira nacional da Guatemala, simbolizando a liberdade e o sangue dos heróis nacionais. Na época pré-colombiana, apenas os líderes maias podiam usar penas de quetzal em seus toucados, e havia artesãos dedicados exclusivamente a coletar penas que caíam naturalmente, já que a ave nunca poderia ser morta. Dado número 5. Em Xixicastenango, acontece o maior mercado indígena da América Central, onde você pode encontrar produtos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. O mais impressionante, muitas das técnicas artesanais usadas para criar estes produtos são exatamente as mesmas de 1000 anos atrás. Comprei um tecido feito à mão que levou 6 meses para ser produzido por uma senhora de 86 anos. Dona Rigoberta, como era conhecida localmente, me explicou que os padrões no tecido contavam a história da criação do mundo segundo a cosmogonia maia. Ela aprendeu esta técnica com sua avó, que por sua vez aprendeu com sua bisavó, em uma tradição que remonta a pelo menos 15 gerações. O mais fascinante é que cada família em Xixicastenango tem seu próprio padrão único de tecelagem, e os desenhos são tão distintos que funcionam como uma espécie de sobrenome visual. Além dos tecidos, o mercado oferece máscaras rituais esculpidas à mão que são usadas em cerimônias que misturam tradições maias e católicas. Alguns destes artesãos de máscaras afirmam que sonham com os desenhos antes de esculpi-los, acreditando que os ancestrais estão guiando suas mãos durante o processo criativo. O que torna estes tecidos tão especiais é que cada padrão conta uma história específica da família que o produziu, como um código secreto passado de geração em geração. Antropólogos descobriram recentemente que alguns destes padrões contêm informações matemáticas e astronômicas complexas que correspondem precisamente aos movimentos dos planetas e constelações. Pessoal, antes de continuar com estes fatos incríveis, quero lembrar que seu apoio é essencial para nosso canal.
Se você está gostando do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Seus comentários também são muito importantes para nós. Agora, vamos continuar com nossa viagem pela Guatemala. Dado número 6. A Guatemala tem o maior complexo de ruínas maias do mundo, El Mirador, que é ainda maior que Tikal, mas quase ninguém conhece porque só pode ser acessado após 2 dias de caminhada pela selva. O mais incrível, suas pirâmides são mais antigas e maiores que muitas do Egito. Quando visitei El Mirador, fui um dos apenas 25 turistas naquele dia, comparado aos milhares que visitam Tikal diariamente. A pirâmide principal, conhecida como La Danta, tem 230 metros de altura e é considerada uma das maiores estruturas pré-colombianas do mundo. O arqueólogo que me acompanhou na expedição revelou que escavações recentes descobriram um sistema de estradas elevadas, chamadas sacbés, que conectavam El Mirador a outras cidades maias em uma rede de comércio que se estendia por centenas de quilômetros. O mais surpreendente foi quando ele me mostrou um friso recém-descoberto que retrata uma história quase idêntica ao dilúvio mencionado na Bíblia, sugerindo que algumas histórias podem ter origens comuns ou que houve contato entre civilizações que pensávamos serem completamente isoladas uma da outra. Durante nossa caminhada, encontramos mais de 30 espécies de animais selvagens, incluindo jaguares, macacos-aranha e a esquiva ave pássaro-serpente, considerada um mensageiro dos deuses pelos maias antigos. Dado número 7, a Guatemala é um dos poucos lugares no mundo onde você pode torrar marshmallows em um vulcão ativo. O Pacaya é um vulcão onde os visitantes podem chegar perto o suficiente do magma para sentir o calor intenso e até cozinhar alimentos. Experimentei isso pessoalmente e posso dizer que o sabor de um marshmallow tostado pelo calor da terra é incomparável. O guia vulcanólogo que me acompanhou na subida explicou que o Pacaya é monitorado 24 horas por dia por uma equipe de cientistas que conseguem prever erupções com precisão de até 2 horas de antecedência. O mais fascinante foi descobrir que existem comunidades inteiras vivendo nas encostas do vulcão, e estas pessoas desenvolveram uma relação quase simbiótica com ele. Eles plantam café e cacau nas encostas férteis, produzindo alguns dos grãos mais premiados do mundo, devido aos minerais únicos presentes no solo vulcânico. Uma família local me convidou para participar de uma cerimônia noturna, onde ofereceram presentes ao vulcão em agradecimento pela terra fértil. Eles me explicaram que cada vulcão tem uma personalidade própria. O Pacaya é considerado temperamental, mais generoso, enquanto o Fuego, outro vulcão ativo, é visto como mais imprevisível e perigoso. Dado número 8. Em antiga Guatemala, durante a Semana Santa, são criados tapetes elaborados de serragem colorida, flores e frutas que se estendem por quilômetros nas ruas. O trabalho leva semanas, mas é destruído em minutos quando as procissões passam por cima. Esta tradição simboliza a natureza transitória da vida. Participei da criação de um destes tapetes com uma família local e foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. A família Mendoza vem criando tapetes para a procissão há mais de 150 anos e guardam desenhos que foram passados por gerações. Cada membro da família, desde crianças de 5 anos até o avô de 92, tem uma função específica na criação do tapete. O desenho que ajudei a criar representava a cosmologia maia misturada com símbolos cristãos, ilustrando como as duas tradições se fundiram ao longo dos séculos. Para criar as cores vibrantes da serragem, usamos técnicas de tingimento natural com plantas, minerais e insetos secos, exatamente como era feito há séculos. O momento mais emocionante foi quando a procissão passou sobre nosso tapete, com centenas de pessoas carregando um andor que pesava mais de 1 tonelada, acompanhados por música solene e incenso. Estes tapetes são tão detalhados que parecem pinturas realistas, mas o mais chocante é que alguns desenhos são baseados em visões que os criadores tiveram durante rituais espirituais. Historiadores da arte descobriram que certos símbolos presentes nos tapetes contêm mensagens codificadas de resistência cultural que remontam ao período colonial, quando as práticas religiosas indígenas eram proibidas. Dado número 9. A Guatemala tem uma das maiores concentrações de vulcões ativos do mundo, com 37 no total.
O incrível é que alguns guatemaltecos acreditam que cada vulcão tem sua própria personalidade e fazem oferendas específicas para acalmar cada um deles. Conversei com um xamã que realiza cerimônias mensais no topo do vulcão Santiaguito, considerado um dos mais perigosos do mundo. Ele me explicou que os vulcões são vistos como portais entre o mundo físico e o espiritual, e que o som das erupções é interpretado como mensagens dos ancestrais. Durante minha visita, tive a oportunidade de participar de uma cerimônia rara chamada Diálogo com os Guardiões de Fogo, onde xamãs de diferentes regiões da Guatemala se reuniram para interpretar os sinais enviados pelos vulcões sobre o ano vindouro. Eles me explicaram que a atividade vulcânica de 2024 é particularmente significativa, pois coincide com um ciclo importante no calendário maia que ocorre apenas uma vez a cada 52 anos. O ritual envolveu oferendas de cristais, ervas medicinais e instrumentos musicais feitos de ossos de animais que morreram naturalmente. O momento mais impressionante foi quando um dos xamãs previu, com base nos padrões de fumaça, uma série de eventos climáticos que, surpreendentemente, começaram a ocorrer nas semanas seguintes. Dado número 10. Em Sumpango, acontece o Festival de Pipas Gigantes no Dia de Todos os Santos. Estas pipas enormes, algumas com mais de 10 metros de diâmetro, são acreditadas como uma forma de comunicação com os mortos. A tradição diz que as pipas levam mensagens para os ancestrais e afastam espíritos malignos. Vi pipas que precisaram de 20 pessoas para serem erguidas. Uma família me convidou para ajudar na construção de sua pipa, um processo que havia começado 6 meses antes do festival. Cada parte da pipa tem um significado simbólico. A estrutura representa a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos. O papel colorido simboliza as emoções que queremos compartilhar com os que já partiram. E os longos rabos são considerados pontes por onde os espíritos podem viajar. O mais emocionante foi descobrir que muitas famílias incorporam pertences pessoais de entes queridos falecidos na construção da pipa. Uma mecha de cabelo, um pedaço de roupa ou até mesmo cinzas cremadas são cuidadosamente seladas dentro da estrutura. No dia do festival, quando centenas destas pipas gigantes colorem o céu, é comum ver pessoas chorando de emoção, acreditando que estão tendo um momento de conexão com seus ancestrais. Muitas famílias passam o ano inteiro construindo suas pipas e incluem mensagens secretas para entes queridos falecidos, visíveis apenas quando a luz do sol atravessa o papel de determinado ângulo. Pesquisadores de folclore documentaram casos em que pessoas afirmam ter recebido respostas dos mortos através de coincidências que ocorrem durante o voo das pipas, como padrões específicos de vento ou cores no céu. Dado número 11. A Guatemala é o maior exportador de cardamomo do mundo, apesar desta especiaria não ser nativa do país. Mais interessante ainda, a maior parte é exportada para países árabes, onde é usado para fazer café cardamomo, uma bebida tradicional. Visitei uma plantação onde me ensinaram que o cardamomo guatemalteco é considerado o melhor do mundo, devido ao microclima único do país. A história de como esta especiaria asiática chegou a Guatemala é fascinante. Foi trazida por um imigrante alemão no final do século XIX, que percebeu que as condições climáticas das montanhas guatemaltecas eram perfeitas para seu cultivo. Hoje, mais de 300 mil famílias dependem da produção de cardamomo para sua subsistência. O mais surpreendente foi descobrir que a colheita é feita inteiramente à mão, pois as cápsulas de cardamomo crescem próximas ao solo e amadurecem em momentos diferentes, exigindo um conhecimento profundo da planta. Uma colhedora experiente que conheci podia identificar o ponto exato de maturação apenas pelo som que a cápsula fazia quando levemente pressionada entre os dedos. Nas comunidades produtoras, o cardamomo não é apenas um produto comercial, mas também um importante elemento medicinal e ritual. Participei de uma cerimônia de cura, onde o cardamomo era queimado junto com outras ervas para limpar energias negativas e atrair prosperidade. Nas comunidades produtoras, o cardamomo não é apenas um produto comercial, mas também um importante elemento medicinal e ritual.
Participei de uma cerimônia de cura, onde o cardamomo era queimado junto com outras ervas para limpar energias negativas e atrair prosperidade. Na cidade de Santiago Atitlán, existe um santo chamado Maximón, que é uma mistura de crenças maias e católicas. Os devotos oferecem cigarros, álcool e dinheiro a esta figura, que é movida para uma casa diferente a cada ano. O mais curioso é que Maximón é tratado como uma pessoa viva. Ele tem guardiões que o alimentam com bebidas e cigarros diariamente. Tive a oportunidade de participar de um ritual privado com Maximón, uma experiência que pouquíssimos estrangeiros têm. O guardião atual de Maximón, Dom Pascoal, é um homem de 78 anos que herdou esta posição de seu pai e avô antes dele. Ele me explicou que ser guardião de Maximón é tanto uma honra quanto um fardo, pois a entidade é conhecida por seu temperamento imprevisível. Durante o ritual, os participantes fazem pedidos sussurrando diretamente no ouvido de Maximón, enquanto oferecem aguardente de milho e tabaco. O mais intrigante foi quando Dom Pascoal me mostrou um livro antigo, onde registra todos os milagres atribuídos a Maximón, desde curas inexplicáveis até casos de justiça poética contra pessoas que fizeram mal à comunidade. A figura atual de Maximón tem mais de 100 anos e é feita de madeira de zapote, considerada sagrada pelos maias. Sua roupa é trocada regularmente e suas roupas antigas são altamente valorizadas por supostamente conterem poderes mágicos. Alguns dizem que à noite, quando ninguém está olhando, Maximón sai para caminhar pela cidade, e existem relatos de pessoas que juraram tê-lo visto vagando pelas ruas. Moradores locais me contaram que câmeras de segurança já capturaram movimentos inexplicáveis da figura durante a noite e que objetos ao redor dele frequentemente mudam de posição sem que ninguém os toque. Dado número 13. Em Todos Santos, Cuchumatã, acontece anualmente a Carreira de Cabajos, onde homens maias bebem por dias e então participam de corridas de cavalos perigosas. Esta tradição centenária é uma prova de resistência e coragem. O que poucos sabem é que originalmente esta cerimônia era uma forma de comunicação com deuses da chuva para garantir boas colheitas. Presenciei esta celebração e fiquei impressionado com a resiliência destes homens. Durante 3 dias antes da corrida, os participantes consomem uma bebida fermentada chamada xixa, feita de milho e frutas, acreditando que ela os conecta com o mundo espiritual. No dia da corrida, cavalgam a toda velocidade por um percurso de 1 quilômetro, muitas vezes caindo e se machucando seriamente. O mais surpreendente é que, apesar dos riscos, ninguém desiste. Ser escolhido como cavaleiro é considerado um dos maiores privilégios na comunidade. Um ancião local me explicou que cada queda durante a corrida é interpretada como um sacrifício pessoal que beneficiará toda a comunidade. Após a corrida, há uma cerimônia onde xamãs interpretam os padrões das quedas para fazer previsões sobre o clima e as colheitas do ano seguinte. O vencedor da corrida é considerado abençoado e sua família terá um status especial na comunidade durante todo o ano. Dado número 14. A Guatemala tem o único rio no mundo que muda naturalmente de cor várias vezes ao ano. O rio Carrabón passa de turquesa para esmeralda e até para um tom leitoso, dependendo dos minerais e da época do ano. Os locais acreditam que o rio muda de cor de acordo com o humor da mãe natureza. Nadei neste rio quando estava em sua fase turquesa e a experiência foi quase mística. Um biólogo local que estuda o rio há mais de 2 décadas me explicou que a mudança de cor se deve a uma combinação única de microalgas, minerais suspensos e variações no nível de pH causadas por nascentes subterrâneas. O mais fascinante é que cientistas recentemente descobriram que o padrão de mudança de cores está se acelerando, possivelmente devido a mudanças climáticas, e algumas cores que nunca haviam sido observadas antes começaram a aparecer nos últimos 5 anos. Para as comunidades que vivem às margens do rio, estas mudanças têm significados espirituais profundos. Uma cerimônia especial é realizada quando o rio atinge um raro tom de azul-violeta, que acontece apenas uma vez a cada 3 ou 4 anos. Segundo a tradição local, este é o momento em que o rio está o mais receptivo a pedidos e orações.
Pescadores locais me mostraram técnicas de pesca que variam de acordo com a cor do rio, pois acreditam que diferentes espécies de peixes são atraídas por diferentes cores. A cidade de Quetzaltenango, também chamada Xela, abriga um cemitério que é considerado um dos mais coloridos do mundo, onde as tumbas são pintadas com cores vibrantes. Ao contrário da visão ocidental da morte como algo sombrio, os guatemaltecos celebram a vida após a morte com cores e festividades. Durante o Dia dos Mortos, o cemitério se transforma em um festival vibrante com música, comida e orações. Passei uma noite inteira no cemitério durante esta celebração e foi uma das experiências mais profundas da minha vida. Famílias inteiras acampam ao lado dos túmulos de seus entes queridos, compartilhando histórias, cantando músicas favoritas do falecido e preparando suas comidas prediletas. O mais tocante foi ver como as gerações mais jovens são ensinadas a manter uma relação saudável com a morte. Crianças brincam entre os túmulos, decoram as sepulturas com desenhos coloridos e até mesmo escrevem cartas para seus parentes falecidos. Um detalhe fascinante é que cada túmulo tem um design único que reflete a personalidade ou profissão da pessoa falecida. O túmulo de um músico tem instrumentos esculpidos, o de um padeiro tem pães decorativos e assim por diante. Alguns túmulos têm pequenas janelas onde as famílias deixam objetos pessoais do falecido, criando uma espécie de altar personalizado que evolui com o tempo. Existe uma tumba específica que dizem conceder desejos para quem deixa uma oferenda, e há pessoas que viajam de todo o país apenas para visitar esta sepultura. Trata-se do túmulo de Maximiliana Morales, uma curandeira que viveu até os 115 anos e, segundo a lenda local, continua realizando curas do além. Seu túmulo está sempre coberto de flores, velas e cartas de agradecimento. Bônus: um dos fatos mais impressionantes sobre a Guatemala é a cerimônia de La Quema del Diablo, a queima do diabo, onde os guatemaltecos literalmente queimam seus problemas. No dia 7 de dezembro, as pessoas criam bonecos representando o diabo, ou escrevem seus problemas em papéis e os queimam em grandes fogueiras comunitárias. A crença é que isso purifica suas casas e vidas antes das celebrações natalinas. Participei desta cerimônia na cidade de Antígua e foi surpreendente ver famílias inteiras jogando papéis com seus problemas no fogo, como uma forma de terapia coletiva. Alguns bairros competem para criar o boneco do diabo mais elaborado e assustador, chegando a construir figuras de até 6 metros de altura. O mais fascinante é que a tradição evoluiu para incluir aspectos contemporâneos. Alguns bonecos representam políticos corruptos, problemas sociais ou até mesmo vícios modernos, como dependência de redes sociais. Um historiador local me explicou que a cerimônia tem raízes que remontam a rituais maias de purificação, mas foi adaptada após a colonização espanhola para incorporar elementos católicos. Depois da queima principal, as cinzas são coletadas e usadas para criar desenhos no chão, que são então aspergidos com água benta, simbolizando a transformação de algo negativo em positivo. Muitas pessoas relatam sentir um alívio emocional genuíno após a cerimônia, e estudos psicológicos recentes começaram a analisar os benefícios terapêuticos deste ritual coletivo de liberação. A Guatemala é um país de contradições fascinantes, extremamente pobre em algumas áreas, mas culturalmente mais rico que muitos países desenvolvidos. Um lugar onde tradições milenares sobrevivem lado a lado com a modernidade. Um país que sofreu uma guerra civil brutal, mas cujo povo está entre os mais acolhedores que já conheci. Após 3 meses mergulhado na cultura guatemalteca, posso dizer que este pequeno país da América Central esconde tesouros que vão muito além do que podemos imaginar. A Guatemala não é apenas um destino turístico, é uma experiência de vida, um encontro com história viva e tradições que sobreviveram ao teste do tempo. Há algo profundamente transformador em caminhar pelas mesmas florestas onde os maias construíram sua civilização, em participar de rituais que têm sido realizados continuamente por mais de 2000 anos e em conversar com pessoas que mantêm vivo um conhecimento ancestral apesar de todas as pressões da globalização. O mais impressionante é perceber como os guatemaltecos conseguiram preservar sua identidade cultural enquanto absorvem seletivamente elementos da modernidade que beneficiam suas comunidades.
Durante minha estadia, testemunhei como jovens maias usam smartphones para documentar cerimônias antigas, garantindo que o conhecimento seja preservado para as gerações futuras. Vi artesãos tradicionais usando plataformas de comércio eletrônico para vender seus produtos diretamente para clientes internacionais, eliminando intermediários e recebendo um valor justo por seu trabalho. Presenciei comunidades inteiras se reunindo para construir escolas onde as crianças aprendem tanto o conhecimento ocidental quanto as tradições indígenas. A Guatemala me ensinou que preservação cultural não significa ficar preso no passado, mas sim manter vivos os valores e sabedorias que tornaram uma civilização grande, enquanto se adapta às realidades do presente. Talvez seja essa a lição mais valiosa que possamos aprender com este país extraordinário. Mas é realmente possível que um país tão pequeno guarde tantos segredos? Como pode a Guatemala ter preservado tantas tradições antigas em pleno século XXI? E o mais intrigante, o que os antigos maias sabiam que nós ainda estamos tentando descobrir? Estas são perguntas que continuam me fascinando e que pretendo explorar em próximos vídeos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar um valeu demais nos comentários, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Seu apoio financeiro é o que torna possível trazermos mais conteúdos exclusivos como este e nos ajuda a viajar para lugares incríveis para compartilhar experiências autênticas com você. Cada like, cada inscrição, cada contribuição faz toda a diferença. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pela Guatemala. Nos vemos no próximo vídeo, com mais destinos incríveis e segredos que pouquíssimas pessoas conhecem.